A teologia pastoral é aquele segmento da teologia que se debruça sobre a ordem prática do ministério. Classicamente, nós podemos dividir em 3 áreas. A área da educação cristã, falando sobre o desafio da igreja de ensinar a palavra, formando discípulos às outras pessoas. O aconselhamento bíblico, que diz respeito ao ministério pessoal, não é? Como nós podemos ser instrumentos para ajudar outras pessoas a crescerem no conhecimento de Cristo e no serviço de Jesus Cristo. E a missiologia, que precisamente é aquele ramo da teologia que estuda o cumprimento ou chamado, comissionamento da igreja diante da sociedade. Debaixo desse guarda-chuva da missiologia, algumas questões de ordem mais prática estarão presentes, né? De que maneira a igreja será eficaz no cumprimento da sua missão nos dias de hoje? De que forma a igreja serve ao mundo? Qual é a própria missão da igreja, a sua competência específica? E é este ramo da teologia, que é a missiologia, que vai estudar as responsabilidades da igreja. O que eu conversava precisamente com esse meu colega e irmão era esse desafio que a missiologia traz como ramo da teologia para pensar na responsabilidade da igreja diante da sociedade. Há um debate antigo a esse respeito, alguns relacionando a assistência social, de que maneira a igreja se envolve no cuidado do próximo. Estes dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, com tantas perdas, pessoas perdendo trabalho, perdendo condições de vida, problemas de saúde envolvidos, de que forma a igreja pode estar presente e pode auxiliar essas pessoas nessa assistência? Esta é uma reflexão clássica e típica da missiologia. O que nós vamos fazer? De outra forma, de outra maneira, ou olhando por um outro lado, fica-nos também o desafio de pensar como comunicar com eficácia o evangelho. Bem, basicamente, o desafio que nós temos, que é o que nós temos conversado já nas aulas anteriores e continuaremos conversar hoje e nos próximos encontros nossos, é precisamente o grande desafio da igreja que tem em mergulhar no mundo da Bíblia, ir até a palavra de Deus, ver o que ela está dizendo, aprender dela, entender o seu conteúdo, é uma verdadeira imersão no mundo, na cultura e nos ensinos da Escritura Sagrada. Este movimento nós precisamos fazer para poder ouvir o Senhor, entender a vontade do Senhor para a nossa vida. E depois voltar dele, voltar para onde estamos, e assim entender o que Deus quer de mim, o que precisamos fazer conosco, o que precisamos fazer conosco como comunidade, como cristãos, como famílias da igreja. Agora nós olhamos para fora e dizer de que maneira eu pego aquilo que eu entendi da palavra de Deus, que me foi comunicado, e eu sirvo à sociedade como instrumento de Deus. É este movimento de ir à Escritura buscando a instrução e a orientação de Deus para a nossa vida, experimentar esta realidade em nossa própria vida e agora ir em direção ao outro que nós vamos refletir. Este é o caminho, não é? O caminho de olhar qual é a responsabilidade que Deus tem. A resposta deve estar na Escritura Sagrada. Isso aqui é importante nós dizermos, porque todos nós temos ideias e temos imagem na cabeça do que a gente deve fazer, de qual deve ser a trajetória da nossa vida, e muitas pessoas, a maioria de nós, formulam idealização de igreja também. Certamente você que está me ouvindo aí agora pensa como você acha que seria a igreja ideal, de que maneira a igreja deveria atuar, como deveria ser o culto da igreja, as organizações da igreja, sua estrutura, sua dinâmica, a relação com as pessoas. Todos nós temos ideias que carregamos conosco, que são fruto de tudo aquilo que nos formou, de gostos, de cultura, de hábitos, de tradição, de conhecimento bíblico, mas não são exclusivamente, puramente a compreensão específica ou clara da Escritura Sagrada. Nós carregamos tudo aquilo que nos compôs. Daí a importância principal de nós termos a humildade, a dependência de Deus, na iluminação do Espírito Santo, de olharmos o que Deus diz na sua palavra sobre o que nós devemos fazer. As necessidades da sociedade são múltiplas. Eu me lembro quando estava
com a minha família na Albânia, um país do leste europeu, servindo como missionário transcultural lá, em reuniões que nós tínhamos com a equipe missionária e discutíamos o nascimento daquela igreja presbiteriana na Albânia. Aqui depois nós colocamos com o nome, definimos, né, e registramos com o nome de Kisha Undilore Presbiteriana Stiptar, que significa em albanês Igreja Evangélica Presbiteriana da Albânia. Não é? Como essa igreja seria? Quais seriam as suas atividades, as suas dinâmicas? O que nós, como equipe missionária pioneira, plantadora da igreja, que foi organizar a igreja, que estava treinando, catequizando, discipulando os primeiros convertidos para formar o primeiro quadro, quais seriam as nossas atividades? Um país pobre, equivalente ao estado de Alagoas, na Europa, com PIB, população e área, certamente com muitas demandas. Estávamos numa região intermediária da cidade de Tirana, em um bairro majoritariamente muçulmano, mas com muitas carências, como havia naquele país como um todo. Não era incomum pessoas buscarem a fundação, se aproximarem do lugar onde nós estávamos, buscando os diversos tipos de auxílio, desde cesta básica até algum outro socorro, mas também orientação espiritual. E nós debatíamos naquela ocasião qual seria o nosso procedimento, quais seriam as nossas ações. E uma das coisas que eu comentava com a equipe era precisamente o seguinte: há muitas coisas que nós podemos fazer como igreja, muitas. Há muitas coisas que nós podemos fazer como equipe missionária aqui para esse povo. Agora, o que nós temos que ter como foco e nunca perder de vista o que se nós não fizermos, ninguém mais fará. Essa pergunta, ela põe em foco a missão essencial da igreja. Ou seja, aquilo que, se não for a igreja a realizar, não há outro grupo sobre a face da terra que seja responsável por fazê-lo. Essa pergunta nós devemos fazer como base para pensarmos na ação ministerial da igreja. Porque a igreja, ao longo do tempo, incorreu em várias responsabilidades, ações e atuações. Em momentos de tragédia ou de pandemia, em socorrer os aflitos, em assistência. Ao longo da história da igreja, nós percebemos que quando houve pestes na Europa, em Roma, os cristãos se destacaram por serem aqueles que estavam socorrendo estas pessoas. Em um momento da reforma protestante, em que havia um desafio muito grande de comunicar a fé e uma boa parte da população era analfabeta, a igreja trouxe sobre si uma grande responsabilidade, que era alfabetizar as pessoas, estimulá-las também a se desenvolverem educacionalmente, para que pudessem estudar a Bíblia e ouvir Deus falando com elas. Em campos missionários pelo mundo afora, pessoas morrem desassistidas por uma falta de conhecimento básico de saneamento e de higiene. E assim, a igreja foi responsável também de realizar um processo até médico de higiene, de saúde pública nesses lugares, que proporcionou para as populações que eram objetos da missão uma qualidade de vida maior, uma sobrevida e até saúde para poder ouvir o evangelho. Pois bem, poderíamos elencar muitas outras atividades. Certamente a igreja é um ambiente em que pode haver congraçamento, em que pode haver um bom entretenimento, em que ocorre fraternidade. A igreja pode celebrar, festejar, fazer festas, refeições, tudo isso pode fazer parte da vida da igreja, é verdade. Nós temos que pensar o que pode ser útil em cada circunstância, em cada momento. Porém, nós não podemos perder de vista a pergunta principal. O que é que, se nós, como igreja, não fizermos, não será feito por ninguém mais? Isso coloca diante de nós o grande desafio de pensarmos na missão essencial da Igreja do Senhor. E foi baseado nessa pergunta que nós, então, estimulamos e desenvolvemos a nossa dinâmica ministerial de implantação da igreja, focando a nossa atividade na tarefa essencial de anunciar a palavra de Deus às pessoas. Então, esta é a primeira pergunta. Hoje eu gostaria de ver com vocês precisamente esta realidade geral, como nós estamos apresentando aqui, né? Um panorama
da apologética missional. E para isso eu gostaria de rever um pouco um dado histórico. Quando nós olhamos para o nosso próximo, para o ser humano, olhamos também para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos o Senhor Jesus como o Deus encarnado e, portanto, a manifestação máxima da graça de Deus para o ser humano. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 9, nos apresenta de uma maneira bem resumida a visão e a atuação ministerial do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos finais, versículos de 35 a 38, Mateus 9, versículos de 35 a 38, se você puder acompanhar nos versículos bíblicos o que vou dizer, eu lhe convido nesse instante. Mateus 9, de 35 a 38, nos diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que nós vemos aqui? Estes versículos nos apresentam de uma forma resumida o ministério e a visão ministerial do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu ministério está resumido no versículo 35, dizendo o texto: percorria Jesus todas as cidades e povoados. A dinâmica da vida de Cristo, quando inicia o seu ministério público, foi intensa. O Senhor Jesus não ficou limitado a um lugar, o seu lugar de nascimento, Belém, nem o seu lugar de criação, a região da Galileia, região de Cafarnaum, né, onde ele estava. Mas o Senhor Jesus, nos diz o texto, percorria cidades e povoados, onde as pessoas estavam. Então, preste atenção. Primeiro ponto para nós pensarmos aqui: a igreja, para cumprir com fidelidade o anúncio do evangelho, cumprir a sua missão apologética, o anúncio da palavra de Deus, precisa se mobilizar e ir ao encontro das pessoas onde elas estiverem. A lógica da nova aliança em Jesus Cristo não é venham a mim, venham à casa do Senhor, mas vão aonde as pessoas estiverem. No Antigo Testamento, diz o missiólogo holandês Johannes Blau, que a missão da igreja era uma missão centrípeta, as forças convergiam para o centro. As pessoas eram chamadas para ir a Jerusalém e ao templo, e é a partir da convergência a Jerusalém que se dava o conhecimento de Deus e o anúncio da palavra do Senhor a quem precisasse. Com a nova aliança em Jesus Cristo, o vetor é invertido. A força não é mais centrípeta, ou seja, não está apontando para o centro, mas é centrífuga, é jogando do centro para fora. O Senhor Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, no final desse evangelho segundo Mateus. Mas ele mesmo faz esse movimento de ir em direção às pessoas. Embora, enquanto o Senhor Jesus estivesse vivo, ainda estava em vigência a antiga aliança, pois o texto bíblico nos diz que o testamento só entra em vigor com a morte do testador. Quando Cristo morre, é que entra em vigor a nova aliança. O Senhor Jesus traz as últimas palavras de convite, de chamado ao arrependimento e à fé dos judeus, do povo da antiga aliança. Ele, como ele disse, eu vim buscar a ovelha perdida da casa de Israel. E assim o Senhor Jesus também instruiu. Veja que um pouco mais adiante, no capítulo 10, versículo 5, nós lemos, e 6. A estes 12 enviou Jesus, os apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em casa de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque ele está nos últimos momentos da antiga aliança. É a última palavra de convite ao arrependimento, à conversão, ao retorno a Deus do povo da aliança, os judeus. Por isso que a ordem neste momento é que eles focassem no povo judeu, não dispersassem energia. Preste atenção que isso é importante. A igreja do Senhor sempre terá
uma realidade no contexto da missão que é muito mais ampla do que ela dá conta de fazer. As necessidades do campo missionário, as necessidades missionárias do anúncio do evangelho, da implementação do reino de Deus, sempre serão maiores do que a capacidade dos obreiros de responderem. Por isso que é extremamente importante que a igreja esteja consciente e seja uma boa administradora de tempos, de pessoas e de recursos para ser mais eficaz na divulgação. O que o Senhor Jesus está dizendo é, neste último momento da antiga aliança, façam a última chamada, o último recolhimento do povo da aliança. E o próprio Cristo foi dinâmico em fazer isso. O texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados, não apenas um lugar, em outro, chamando. Multidões ouviram a sua palavra de convite ao arrependimento. Com a sua morte e ressurreição, inaugura-se a nova aliança. A partir daí, o foco passa a ser sair e alcançar as pessoas onde elas estão, pelo mundo afora. Mas até aqui não era. E veja que a Bíblia nos apresenta alguns verbos aqui para mostrar o que o Senhor Jesus estava fazendo. Nos diz o texto, verbos auxiliares, no gerúndio, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. As duas primeiras dizem respeito ao ministério da palavra. Veja que há uma dinâmica anunciada por Cristo aqui que muitas pessoas até confundem, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Ensinar e pregar. É verdade que toda pregação tem um conteúdo a ser ensinado, mas não é a mesma ação do ensino. É verdade que o ensino é o ensino da palavra de Deus que é autoritativa, como uma mensagem, mas não é uma pregação. São dons espirituais diferentes que capacitam as pessoas à docência sagrada e à pregação da palavra. São modelos diferentes. A própria pregação se reveste de um elemento autoritativo, um caráter objetivo de dar o recado de Deus e causar um impacto naquele que ouve para responder com arrependimento e fé e confiança em Cristo. Enquanto que o ensino tem um caráter mais didático, relacional e até interativo que você pode fazer e menos focado na resposta imediata e mais na compreensão da vontade de Deus ou da revelação de Deus manifesta. A Bíblia nos diz que Cristo tanto ensinou quanto pregou. A igreja precisa dessas modalidades como um todo. Mas o foco aqui não está tanto na modalidade, e sim na ação. A missão da igreja, o ministério de Cristo, nos faz espelhar na vida da igreja, nos convida a estarmos atentos e nunca perdermos de vista a tarefa essencial de proclamação da palavra. Quer seja pela pregação, quer seja pelo ensino. Quer seja pública e oficial e coletiva, a pregação no culto, o ensino num ambiente coletivo, como a escola dominical ou um estudo bíblico, quer seja informal e pessoal, né? A pregação em um convite especial que você pode fazer na casa de alguém, numa escola, numa repartição pública, não é um ambiente culto, mais privado, né? Como até mesmo pessoal. O culto doméstico, o ensino para uma pessoa que você estuda lado a lado. Veja que o Senhor Jesus aproveitou estas circunstâncias diversas. O texto nos diz que ele ensinou nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram casa de oração para os judeus. Vocês se recordam? Quando houve o cativeiro da Babilônia, os judeus não tinham mais o templo de Jerusalém para adorar, para prestar o culto. E para que eles não ficassem completamente desprovidos de um exercício litúrgico e de adoração, eles edificaram, construíram sinagogas por onde foram dispersos, que nada mais eram do que ambientes para promover uma adoração simples. Não é a adoração prescrita pela lei mosaica, com o sacrifício, com levitas, com o sacerdote. Era um ambiente para um culto muito parecido com um culto protestante simples, puritano. Basicamente, as sinagogas eram lugares para se ler a palavra de Deus, para se cantar salmos, se apresentar orações a Deus e ouvir um sermão explicando o texto bíblico, aplicando a vida das pessoas. O que é isso, se não essencialmente um culto protestante tradicional? Simples, focado nos elementos essenciais. Pois bem, o Senhor Jesus tomou parte
deste instrumento e dessa vida. Ele mesmo entra na sinagoga, lê o texto de Isaías e diz: hoje se cumpre a Escritura. Quando ele começa o ministério público, ele está fazendo uso. O que nós aprendemos disso? Preste atenção. Embora a sinagoga não tivesse sido ordenada na palavra de Deus como estrutura, como instituição e como local, ela foi utilizada e aproveitada pelo Senhor Jesus Cristo para o anúncio da palavra do Senhor. O próprio Cristo, quando desenvolve a sua vida cristã, mesmo antes de desenvolver o seu ministério, mesmo antes de começar o seu ministério público, antes do seu batismo e da sua tentação, quando ele começa a pregar a palavra de Deus e curar, ele fazia uso desses recursos da sinagoga e também do templo, porque eram os ambientes que haviam. O que a gente pode pensar na nossa própria vida? Bem, eu sou chamado para defender a fé. Em que circunstância? De que maneira? Primeiro, fazendo uso dos ambientes que a providência divina nos dá hoje. Certamente nós temos como espaço essencial e como tarefa principal da vida da igreja defender a fé, pregar, anunciar a fé nos ambientes religiosos que temos, o templo. Mas não é só o templo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, no Novo Testamento, nós vimos que os irmãos se utilizaram das casas de outras pessoas também para pregar a palavra. É um ambiente apropriado, também nos dias de hoje. Dias de distanciamento, não estou falando em virtude da pandemia especificamente. Independente da pandemia, nós vivemos uma crise relacional muito forte nestes dias contemporâneos. E temos aproveitado todas as oportunidades e ocasiões. O Senhor Jesus, nos diz o texto, percorria cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino de Deus. Onde? Vocês se lembram do sermão clássico, registrado por Mateus no formato de um discurso, o Sermão do Monte. Ele é conhecido como Sermão do Monte, precisamente porque foi no monte, na colina que o Senhor Jesus pregou. Não foi na sinagoga, nem foi no templo. Foi no espaço público, aberto. Preste atenção. Quando é que nós somos chamados, em que circunstâncias nós somos chamados como igreja para anunciarmos a fé? Em toda circunstância possível. Devemos fazê-lo a partir do púlpito da igreja, na pregação, a partir da lousa da igreja, nas classes de escola dominical, mas devemos fazer a partir das nossas próprias casas, como Cristo o fez, entrando na casa de Pedro, na casa de outras pessoas, anunciando o evangelho, no espaço público, grupos de estudo bíblico, Aliança Bíblica Universitária e outros tantos que se aproveitam dos campi universitários, das praças e se reúnem. Nós temos alguns jovens aqui da igreja que fazem isso, que esporadicamente, de tempos em tempos, quando é possível, não é, se reúnem com outros jovens para estudar a palavra de Deus e divulgar a fé. Bem, é precisamente este caminho que nós vemos dessa atuação ministerial de Cristo Jesus. Onde houver oportunidade, onde portas estiverem abertas, elas devem ser aproveitadas para defender a fé. A sua própria casa pode ser usada desta maneira. Veja que Paulo, quando escreve tanto aos romanos quanto aos coríntios, traz nas suas saudações finais palavras dirigidas a pessoas que abriram sua casa para reunir a igreja. Em Romanos 16, nós vemos Paulo saudando Priscila e Áquila, nos versículos 3 a 5, meus cooperadores em Cristo Jesus, Romanos 16, versículos de 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então veja, preste atenção. O espaço religioso que nós temos, templo, escolas cristãs, também podem ser aproveitadas para a palavra de Deus. Escolas que abriguem. Eu me recordo, na minha cidade de origem, Campina Grande, de alguns trabalhos de evangelização iniciados, pontos de pregação em escola pública, que eu tive a oportunidade de visitar algumas poucas vezes, uma ou duas vezes, quando jovem ainda. Escolas públicas, municipais, que abriram as suas portas para que a palavra de Deus fosse divulgada naquela região. Depois veio a se desenvolver em uma congregação. Nós temos que aproveitar como o Senhor Jesus fez. As ocasiões, as oportunidades para anunciarmos a palavra do Senhor. Pregação
e ensino onde for oportuno. Entretanto, a palavra de Deus nos diz ainda que o Senhor Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Cristo, o Deus encarnado, olhou e socorreu o ser humano na sua integralidade, corpo e alma. A alma foi alcançada pela pregação do Evangelho, o corpo pela cura miraculosa que ele, como Messias, tinha. Nesse sentido, há uma diferença. Nós não somos Messias, nós não somos o Deus encarnado. Nós não temos o poder sobre as enfermidades como Cristo tinha, mas nós temos algum poder para socorrer e exercer o ministério da misericórdia para com as outras pessoas. E isso nós devemos fazer também. Logo no início, no nascimento da igreja, quando a divulgação da palavra de Deus está muito ampla e muitas pessoas estão começando a crer no Evangelho, necessidades diversas de ordem natural e não espiritual, ou seja, não necessidades da alma, mas do corpo, apareceram. Em Atos, capítulo 6, versículo 1, Atos 6, versículo 1, nós lemos a seguinte palavra. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que a Bíblia está dizendo é que a igreja cristã, já no início, buscou assistir as pessoas, suprindo-lhes não apenas da necessidade da palavra de Deus, mas socorrendo especialmente os irmãos, como diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Gálatas, socorrer ao próximo, mas especialmente os da família da fé. Aqueles que, sendo cristãos, passavam por necessidades. E isso fez com que a igreja estipulasse sobre ela um duplo oficialato, preste atenção, que vivia e manifestava essas duas frentes de atuação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado Cristo foi aquele que pregou e ensinou, alimentou a alma das pessoas com a palavra, por outro lado Cristo foi aquele que curou enfermos e libertou cativos, né? Nos diz a Bíblia, curando toda sorte de doenças e enfermidades, cuidando do corpo das pessoas. A igreja cristã fez isso através dos dois ofícios instituídos sobre a vida da igreja. O presbiterato, como o ofício do cuidado da alma, do pastoreio, da instrução espiritual, da pregação, do ensino, do aconselhamento, da orientação, o pastoreio da vida das pessoas, o cuidado com as pessoas na sua alma, na sua fé. E o diaconato, como aquele responsável para cuidar das necessidades físicas das pessoas, assisti-las em suas carências, em suas lutas físicas, fome, doença, assistências de ordem natural. E aqui nós vemos instituído sobre a vida da igreja esse duplo oficialato. O duplo oficialato corresponde a esses dois aspectos de Cristo. Agora presta atenção, eu vou falar alguma coisa que eu acredito, como eu interpreto isso. Cristo é a própria encarnação de Deus. A plenitude de Deus, nos diz Paulo, está revelada em Jesus Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, fora Cristo, consegue revelar a plenitude de Deus às pessoas. Claro, não apenas do ponto de vista da perfeição, da plenitude, mas também da função. Quando Deus capacita pessoas para servir, capacita de forma diferente, porque ninguém dá conta de expressar Cristo de uma forma plena. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. É por isso que sob a igreja do Senhor nós temos dois ofícios, presbítero e diácono. É por isso que o pastoreio da igreja é feito no plural, um colegiado de presbíteros, e também a assistência é feita num colegiado de diáconos, porque ninguém sozinho consegue expressar plenamente quem Cristo é. A maneira que isso se manifesta na vida da igreja são uma coletividade que expressa quem Cristo é. Expressa e coordenada principalmente pelos dois ofícios da igreja, o presbiterato e o diaconato. E assim nós temos o ministério de Cristo. Para nós pensarmos na vida ministerial da igreja, nós temos que pensar isso. Como é que nós vamos defender a fé, apresentar a fé às pessoas? Primeiro, pelo ministério da palavra, coordenado pelos oficiais presbíteros da igreja. É desta forma que nós vamos servir, acima de tudo, com a palavra. Mas a igreja do Senhor também serve a comunidade com a assistência natural. Não apenas a palavra, assistência física, coordenada pelos diáconos na vida da igreja. Dos versículos 36 a 37, nós vemos a visão ministerial de Cristo.
O versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Preste atenção a isso aqui. Olha aqui. O que é que você vê? Jesus olha as multidões. O que ele vê nas multidões? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus se compadeceu, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando você olha as pessoas, o que você vê? Você vê pessoas bonitas e feias. Prioritariamente, você vê pessoas ricas e pobres. Em primeiro lugar, quando você vê pessoas, você vê o quê? O seu status social, o seu status econômico, a sua condição étnica. Você vê pessoas negras, brancas, loiras, indígenas. O que você vê? Você vê o seu currículo Lattes quando você vê pessoas. Em primeiro lugar, você vê o grau de instrução que essas pessoas têm. O que você vê? Aquilo que nós enxergamos nas pessoas mostra quais são os valores prioritários em nosso coração. Eu não sei quais são os valores mais fortes sobre o seu coração, mas não é difícil você perceber. Basta você olhar o que é que eu mais valorizo na vida das pessoas. Para algumas pessoas pode ser o dinheiro, para outras pode ser a beleza, para outras pode ser o conhecimento, para outras pode ser a aparência física. Você julga as pessoas pelo vigor ou pela falta de vigor, pela beleza ou pela falta de beleza. O que é que você vê? Impressiona-me, eu confesso, quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo e ele vê o estado espiritual das pessoas, em primeiro lugar. É isso que ele vê prioritariamente. E por isso ele se compadeceu. Preste atenção. Quando você olha para o seu colega do trabalho, para o seu amigo, não apenas na profissão, para o seu vizinho, para o seu parente, o que você vê? Não são poucos os cristãos que, mesmo sendo cristãos, convivem com pessoas durante muito tempo na sua vida e nunca enxerga o seu estado espiritual. Enxerga as pessoas pela sua profissão. E perdem inúmeras oportunidades de comunicar a palavra de Deus para elas. O Senhor Jesus viu o estado espiritual delas. Ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. Eu gostaria de dizer para vocês que eu enxergo prioritariamente as pessoas na sua condição espiritual. Mas não seria verdade se eu dissesse isso. Não são poucas as vezes que eu perco esse aspecto prioritário na vida. E enxergo as pessoas por outros critérios que as compõem, que faz parte da vida delas. Mas se nós queremos ser fiéis no cumprimento da defesa, do anúncio da fé, no cumprimento da missão em apresentar a fé, nós temos que olhar as pessoas naquilo que elas são prioritariamente espirituais. Ou espiritualmente com prioridade em enxergar esta realidade na vida dos outros. Todos carecemos da graça de Deus, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder isto de vista. Esse é o primeiro aspecto da visão de Cristo, que está presente no versículo 36. No versículo 37, nós vemos um outro aspecto da visão de Cristo. Olha como Cristo vê o campo de atuação ministerial, a esfera de atuação da igreja. Ele dizia, então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual é o campo de atuação da igreja para você? Preste atenção que isso é importante. Qual é? Para não poucas pessoas, o campo de atuação da igreja são os órgãos internos da igreja. A igreja existe para cuidar daqueles que já são seus. Ela tem toda a sua dinâmica, sua energia, seus recursos, seus obreiros voltados para cuidar daqueles que já são seus. Mas o Senhor Jesus, falando aos apóstolos, nos diz claramente o texto sagrado. Ele se dirigiu aos seus discípulos como um todo e disse, a seara, ou seja, o lugar da colheita, é grande. Veja que ele fala aquilo que nós já havíamos dito aqui, ele diz, não tomem o rumo dos gentios ainda, não entrem na casa dos samaritanos, de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se ele está falando de ovelhas perdidas, está falando de pessoas que mesmo fazendo parte da aliança da casa de Israel, ainda precisava da graça de Cristo Jesus, ainda precisava de ser alcançado. Pessoas que estavam em rebelião, em pecado, pessoas que estavam distantes do sistema, pessoas que haviam abandonado a própria fé.
deveriam ser objetos de preocupação, prioritariamente naquele momento. Mas depois ele diz, o mundo todo. O próprio Senhor Jesus diz, a mim me convém ir a outras cidades para pregar o evangelho para ele também. Isso é importante ser dito. Nós não podemos ser negligentes com aqueles que Deus nos colocou, a nossa própria família em primeiro lugar, os membros da igreja onde nós estamos, mas nós precisamos ter o olhar que Cristo comunica aqui. O nosso campo de atuação, o campo da ceifa é o mundo. A seara é grande. E, obviamente, se você olha o mundo, a conclusão não pode ser outra, a não ser o que ele disse, mas os trabalhadores são poucos. Preste atenção. Às vezes nós vemos pessoas falando, eu sou um ministro presbiteriano, a minha vida é definida no concílio, no presbitério, o segundo concílio da igreja em ordem. E muitas vezes nós ouvimos uma expressão no presbitério que não há campo para alguma pessoa, para um novo pastor. Este é um uso comum, porém equivocado de acordo com a teologia bíblica. Mas mostra um vício e uma visão míope que muitas vezes está presente em nosso meio. Que é olhar o campo como sendo a igreja já estabelecida e os membros que já são cristãos. Não foi isso que Cristo fez. Ele abre os olhos. Em uma outra ocasião, falando com os discípulos por ocasião da mulher samaritana, da fala com a mulher samaritana em João 4, o Senhor Jesus vem dizer, erguei os olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa. É uma visão mais ampla que o Senhor Jesus está dizendo. Em João capítulo 4, versículo 35, nós lemos, João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É curioso nesse texto, porque Jesus está fora da Judeia, não está falando com judeus, mas com samaritanos, e o texto sagrado nos mostra que os discípulos tiveram profunda resistência em ver o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana e servindo entre os samaritanos. E é a mulher samaritana quem se torna a melhor missionária. Porque um pouco mais adiante, nós vemos no versículo 39, o seguinte, 39 adiante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E verso 42, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que nós vemos neste caso aqui? A ilustração concreta do Senhor Jesus Cristo colocando na prática a sua visão ministerial. O campo é o mundo. Não é apenas os judeus, não é apenas quem já faz parte da aliança, não é apenas os internos, os que são nós. Nós devemos cuidar destas pessoas, mas também buscar os outros que não fazem parte, pelo mundo. E, obviamente, a conclusão é, os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas dispostas a anunciar a palavra de Deus aos outros. É muito mais tentador e confortável ficarmos entre nós, ou simplesmente acolhendo os que se achegam a nós. Mas o Senhor Jesus nos ensina a rota de ir. No versículo 38, nós vemos esta visão de Cristo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É Deus quem estabelece a sua igreja, é Deus quem faz prosperar o anúncio do evangelho, é Deus quem vai alcançar os que precisam ser alcançados. E a visão de Cristo é que nós dependemos de Deus para ser fiel nessa tarefa. Por isso ele diz, rogai ao Senhor da seara, ou seja, ao Senhor da colheita, para que mande trabalhadores para a sua seara. Esta é a visão ministerial de Cristo. Devemos rogar ao Senhor, depender do Senhor para ser fiel em cumprir toda esta missão. Esta visão panorâmica que eu gostaria de trazer para vocês, nesta manhã, nesta aula, se completa com uma breve visão histórica. Quando a Igreja de Deus foi perdendo de vista o conteúdo bíblico, o precioso tesouro e a tarefa especial e única que só a Igreja tem, que é anunciar a palavra aos outros, ela foi se perdendo na sua missão. E usando outros papéis, como instituição de agremiação social, como instituição de identidade,
étnica, até nacional, cultural em muitos casos, como instituição de assistência social para com os outros, de transformação cultural. Tudo isso compõe efeitos colaterais da vida da igreja, mas não é a sua missão essencial. O liberalismo teológico, que pôs em dúvida as verdades absolutas da palavra de Deus, sobrenaturais, esvaziaram o conteúdo da mensagem cristã e a igreja ficou ainda mais pobre na sua tarefa essencial de fazer discípulos. Portanto, o que ocorreu é que ela se perdeu, especialmente no continente europeu, onde nasce o liberalismo teológico, isso ocorreu. Houve uma reação, vindo nos Estados Unidos também, uma reação fundamentalista, em que alguns disseram, não, nós não podemos nos envolver com essas coisas, porque aí a gente se perde. Nós temos que ficar apenas pregando o evangelho e não se envolver com mais nenhum tipo de atividade social, ou mais nenhum tipo de atividade que não seja pregar a Bíblia. E aí a igreja, enquanto instituição e enquanto cristãos, optou por uma alienação, um distanciamento, uma indiferença para com o ser humano. Sem olhar quem é, com uma mensagem resumida e reduzida do que é, sem a sensibilidade da necessidade completa do homem onde ele está. John Stott foi um teólogo e pastor da Igreja da Inglaterra, que encabeçou um movimento chamado Pacto de Lausanne, que discutiu no final do século XX, a segunda porção do século XX, a missão da igreja. E o que ele estava procurando fazer é precisamente convidar, juntamente com grandes teólogos, debatedores do mundo todo, a igreja a repensar a sua missão e a achar um ponto bíblico de equilíbrio que não seja definido pela cultura e pela tradição e pela filosofia, e não seja uma reação amedrontada pelos desvios reducionistas do fundamentalismo. E a resposta é resumida naquela frase conhecida, o evangelho todo para o homem todo em todo lugar. O conteúdo produzido pelo Pacto de Lausanne chama a igreja cristã a anunciar toda a palavra de Deus. Eu não posso ter seleção de coisas que eu deva dizer e coisas que eu não deva dizer. Quando ele fala o evangelho todo, está dizendo, é tudo que a Bíblia diz para o homem deve ser objeto do nosso ensino. Preste atenção que isso é importante. Eu não posso achar que estou sendo fiel, mensageiro fiel da palavra de Deus como igreja, se eu falo apenas 5 pontos resumidos. E não estou aqui me referindo especificamente aos 5 pontos do calvinismo, 4 leis espirituais, ou fico apenas em alguns pontos. Nós somos chamados para experimentar a transformação completa da nossa vida. Portanto, toda a revelação da palavra de Deus deve ser dita. Paulo fala isso de uma maneira maravilhosa, explicando o seu ministério. Em Atos capítulo 20, versículo 27, ele nos diz, 20 e 27, jamais deixando, Atos 20, versículo 20, e Atos 20, versículo 27. 20 e 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Veja, de novo, Paulo seguindo os passos do ministério de Cristo, aproveitando todas as circunstâncias, publicamente, de casa em casa, mas anunciando toda a palavra de Deus, toda a verdade do Senhor, como disse o Pacto de Lausanne, todo o evangelho. Verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, o evangelho todo. O Pacto de Lausanne diz ainda, para o homem todo. Nós não podemos ter uma palavra que divide o homem e foca em apenas uma parte. Não, eu quero alcançar apenas a sua mente. Algumas pessoas, e essa é uma tentação típica dos conservadores, é de trazer uma palavra especificamente focada quase que exclusivamente ao intelecto das pessoas, deixando de consideração até o todo da mente da pessoa, ou do coração, que envolve as afeições e a volição. Os conservadores são muito tentados a gastarem todas as suas energias na instrução. E muitas vezes os cristãos conservadores também acham que o seu único papel é aprender. É tanto, você percebe isso pelos verbos usados nas orações e muitas das mensagens. Parece que a única coisa que o pastor tem para fazer é ensinar. Nós ouvimos a palavra de Deus em inúmeras exortações. Exortações ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação, ao serviço. Nós não somos chamados apenas para ensinar.
nós somos chamados também para formar, treinar, capacitar, exortar, encorajar, estimular, auxiliar. São inúmeros os verbos da Bíblia. Nós não podemos chegar num culto público e dizer, Senhor, ajuda-nos a aprender a tua palavra. É mais, a responder, a servir e tantas outras coisas. Então veja, o homem todo, a sua mente, com seu intelecto, com suas emoções, sua razão, mas seu corpo também. O que a Bíblia diz das relações humanas? O que a palavra de Deus diz para a sua relação, não apenas com Deus, é o evangelho todo, para o homem todo. O ser humano com a sociedade, o ser humano com a família, o ser humano com o trabalho, com a diversão, o ser humano com o seu corpo. Pessoas que cuidam da alma, mas não cuidam do corpo, pecam, pois o corpo é templo do Espírito Santo. O que o Pacto de Lausanne fez é a nossa mensagem tem que ser integral, porque o ser humano é integral. O ser humano precisa ter toda a sua vida sendo renovada. O evangelho todo, para o homem todo. Mas preste atenção, em todo lugar. Cristo Jesus disse, sereis meus discípulos, sereis minhas testemunhas em Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Em todo lugar. E aí a igreja é responsável por pensar como que eu vou servir a palavra de Deus, servir ao próximo, o homem todo, cuidar do ser humano, onde eu estou, onde a igreja está. Não apenas internamente, mas fora, no bairro, na cidade, como aqui. Como na minha cidade, não apenas no bairro onde eu estou, mas de que maneira eu posso servir mais aqui, entrar em parcerias com outras igrejas, plantar congregações. De que maneira eu vou servir, dar testemunho de Cristo no meu estado, no meu país, no mundo, em outros países que não conheceram. Foi isso que o Pacto de Lausanne restaurou. Ocorre que quando nós chegamos aqui na América Latina, a América Latina é o subcontinente que tem as maiores desigualdades socioeconômicas do mundo. Preste atenção a isso. Aqui nós temos os índices das maiores acumulação de riqueza que há no mundo. Quando a mensagem cristã chega aqui, ela se depara com essa realidade brutal. E nós não podemos ser omissos e dizer, não há uma palavra de Deus para isso. Não há uma instrução de Deus a este respeito. Na ausência de uma mensagem cristã que fale como atacar este problema, como amenizar o impacto de tamanha concentração, se nós não tivermos uma orientação bíblica a este respeito, alguém dará uma outra solução. E aí ocorreu que, na América Latina, por enviesamentos mais fundamentalistas, por não entender a proposta do Pacto de Lausanne, o espaço ficou aberto para outras vozes não bíblicas, mesmo falando em nome de Deus. A teologia da libertação encontrou no solo da América Latina um terreno fértil para prosperar, mas que foi uma apropriação religiosa de um cristianismo nominal, de uma ideologia política estranha à Escritura Sagrada. A influência do pensamento marxista na teologia da libertação é profunda. E isso contaminou de tal maneira que já não era o conteúdo bíblico que era passado. Os súditos do reino foram interpretados como sendo os pobres. O reino de Deus era como a transformação social. E toda a dinâmica da igreja do reino de Deus ficou resumida à transformação e aos desafios socioeconômicos da América Latina. Ocorre que os evangélicos, os protestantes, por natureza, por serem mais ligados e afeitos ao texto bíblico, não embarcaram com essa tremenda profundidade nisto. Mas aqui a teologia da missão integral recebeu as influências de uma ideologia também de esquerda e foi prejudicada. Tudo isso no Brasil foi repensado com a crise mais recente de uma gestão política de governos alinhados à esquerda, a gestão Lula e Dilma. Fez com que muitas pessoas começassem a repensar a prática, a assistência social,
os discursos hegemônicos e se voltaram para uma avaliação dos discursos, das ideias por trás das palavras. O que nós percebemos é que no nosso país, no Brasil, como na América Latina, muitos dos proponentes da teologia da missão integral vieram de explícita formação marxista. Pessoas que se colocaram defendendo esta via de interpretação. E isso caiu no colo dos mais conservadores numa crítica mais aguda bíblica. Preste atenção e eu concluo esta aula nesta manhã. Nós não podemos nos acovardar diante dos desafios e dos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Nós precisamos, como cristãos, apresentar respostas bíblicas para isso. Se na nossa tradição recente ocorreu uma reação ao liberalismo, com pessoas rejeitando o envolvimento e falas que não fosse exclusivamente da salvação da alma, caindo num reducionismo fundamentalista, nós não podemos incorrer no erro de beber de fontes que não sejam bíblicas e apresentar uma interpretação do mundo com uma ideologia que não seja um ensino da palavra de Deus, por um lado. Por outro lado, não podemos ser covardes e achar que toda palavra que toque a necessidades da sociedade, das estruturas sociais, das relações socioeconômicas, sejam realidades ideologicamente comprometidas. Há uma resposta bíblica para estas coisas. Há uma maneira bíblica de enxergar. E há uma missão da igreja de ser porta-voz e formador de discípulos de Cristo para que sejam agentes de transformação da sociedade. Sobre isso, nós conversaremos em outra ocasião. Depois nós vamos falar sobre qual é a competência, portanto, da igreja, qual é a sua missão, como ela vai responder aos desafios, às demandas e às necessidades da sua época, da sua sociedade, em um fiel cumprimento da sua missão. Vamos orar ao Senhor. Este assunto será assunto de um outro encontro. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus, por este momento de reflexão bíblica. Pedimos, ó Deus, a tua graça sobre nós. Ajuda-nos a sermos discípulos fiéis que te conhecem e te servem na presente geração. Ajuda-nos a ser sal da terra, luz do mundo, fermento do teu reino na sociedade, promovendo o conhecimento de Cristo e a ação resgatadora e redentora que o Senhor está fazendo na criação afetada pelo pecado. Que nós mesmos experimentemos esta renovação e que através de nós essa renovação seja experimentada por outros. É a oração que te fazemos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.